O Super Choque está prestes a colocar o Magneto no lugar dele. Será que o Super Choque é tão poderoso assim a ponto de humilhar o Magneto? E o Super Choque vai perder isso daqui facinho, tá? Porque ele simplesmente não tem poder de fogo o suficiente para passar os campos magnéticos do Magneto. A gente está falando de um cara que conseguiu bloquear os ataques físicos e mentais telepáticos da Força Fênix. Mesmo que ambos controlem o magnetismo, o Super Choque controle aspecto do eletromagnetismo, esse cara aqui simplesmente controla isso e muito mais. Obviamente que ele surpreenderia muito o Magneto com seus poderes eletromagnéticos, mas não seria o suficiente para dominar esse mutante de nível ômega. Esse feito do Super Choque é bastante impressionante, porque o Cyborg tinha prendido ele dentro de uma sala com suas maiores fraquezas. Ele vai, cara, desiste logo, não tem nada que você consiga fazer. Do que o Super Choque responde: irmão, não importa o que você tá falando, primeiro de tudo, essa sala aqui, ela funciona com eletricidade. Eu sou eletricidade. E simplesmente ilumina toda a sala com energia elétrica. Um dos aspectos mais subestimado do Virgil Super Choque é a sua inteligência absurda. Ele conseguiu criar esse Tecnoraptor aqui a partir de tecnologia quântica. E ele é um dos poucos personagens da DC Comics que consegue entender sobre velocidade quântica, suficiente para desenvolver um traje especial para o Kid Flash e impedir que o mesmo desapareça da existência. O poder de cura dele é simplesmente absurdo e não funciona como o de um humano comum, porque ele consegue reconectar partes amputadas do seu corpo com base no eletromagnetismo que ele manipula. Ele consegue parar disparos de metralhadoras, criando um campo eletromagnético invisível em volta do seu próprio corpo. Talvez o maior feito do Super Choque seja resistir mentalmente aos efeitos da equação antivida. Dito isso, vocês estão preparados para ouvir o outro lado da história? Porque a gente simplesmente está falando aqui do cara que sobreviveu a ter o coração arrancado do próprio peito, porque ele simplesmente estava com ódio demais para morrer e ficou lá. Bizarro. Imagina ter que lutar com um cara que tem um nível sobre o eletromagnetismo a ponto de criar um buraco de minhoca. Pois é, aquilo ali embaixo é um buraco de minhoca. Ou então conseguir dispersar o bloco de gelo que é lançado contra ele no nível atômico, separando o hidrogênio do oxigênio. Já ficou em posição de meditação, que criou um campo magnético tão poderoso em volta do seu corpo que nem os outros mutantes conseguiam tocar nele. No profundo cosmos, ele queria puxar essa bala que chama Arrasa-Mundos, que tinha dentro dela a mutante Kitty Pryde, e ela estava perdida no profundo cosmos. Adivinha, o Magneto, usando seus poderes de magnetismo, conseguiu puxá-la de volta para a Terra. Sem contar que ele consegue puxar forças magnéticas de qualquer canto do cosmos. Por exemplo, imagina você tomar um soco com a força magnética de Júpiter. Quanto feito absurdo que esse maluco tem de manipular os campos magnéticos terrestres, de mandar um pulso eletromagnético e desligar o planeta inteiro. A gente vai falar da habilidade mais apelona dele, que é manipular o ferro existente no sangue das pessoas. Você tá entendendo? Traiu o ferro do sangue desse sujeito e transformou num pequeno prego. Ele já desmembrou outros mutantes, já explodiu pessoas, já fez pessoas terem um AVC, interrompendo o fluxo sanguíneo do cérebro dela. Faz isso só com um random, fez com Hércules. Ele já conseguiu manipular o sangue do corpo desse titã aqui, que já bateu de frente com Thor, já bateu de frente com Sentinela. Essa luta poderia se desdobrar de várias maneiras, mas na maioria delas eu não vejo onde o Super Choque consiga humilhar ou simplesmente vencer o Magneto. Super Choque vai tentar desviar dos golpes do Magneto e ele simplesmente vai virar uma katara e começar a sua dobra de sangue e começar a debochar da cara do Super Choque. Pois é, e as letras do filme começam a subir. Fim de roteiro.